Eu estou muito feliz hoje porque a gente vai poder conversar sobre algo que é muito caro nesse tempo, seguindo aqui a nossa série de aulas, denominada série Psique, onde temos lidado com alguns temas e questões psicológicas, questões humanas, temas muito sérios. As duas aulas anteriores foram muito interessantes, o que trouxe o Vitor, em relação, ele trouxe até dados, do aumento da depressão no mundo, algo muito sério, muito severo, uma doença que até 2030 deve se tornar a doença mais popular do mundo, e 2030 está aí, estamos avançando no tempo. O pastor Paulo também que trouxe considerações muito importantes e muito sinceras, porque tem-se a impressão que o cristão ele não pode ter depressão, mas como bem foi colocado aqui, a depressão é uma doença como qualquer outra, e todos nós estamos com essa possibilidade de adoecermos, e a depressão é uma dessas possibilidades. Mas hoje eu gostaria de tratar o tema de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria de lidar com a palavra depressão de forma um tanto mais ampla, para a gente poder conversar hoje aqui sobre os males do pensamento e como lidar com os males do pensamento. Eu creio que todos nós temos dificuldades internas, problemas que nos incomodam internamente, e buscando isso como a resolução de outros problemas que a gente busca na vida, eu encontro, todas as vezes que faço essa movimentação, no modelo de Cristo, o grande modelo para lidarmos com os males do pensamento. Parece uma saída simplista, mas ela é extremamente sofisticada, como o modelo de Cristo. Tenho a impressão, quando paro para analisar a nossa pressão, nosso entendimento comum sobre o modelo de Cristo é um tanto reducionista. Não abraçamos a totalidade do modelo de Cristo. Parece apenas uma figura histórica que por nós morreu. Mas hoje eu quero conversar com vocês em formas de lidar, como a forma de lidar com os males do pensamento a partir do modelo de Cristo, que para mim é o modelo de vida mais interessante que alguém pode adotar. Você que está em casa nos assistindo, sobretudo você que é jovem, que ouve vários modelos de vida, eu sugiro que você tome o modelo de Cristo como modelo para a sua vida. É o mais interessante, é a vida mais abundante que tem. Eu sinceramente não conheço. Hoje eu trarei aqui alguns trechos do livro do pensador, do filósofo, dramaturgo Sêneca, um cônsul romano, e ele investiga o sábio, ele traz características do sábio, e me parece, eu acredito que aos irmãos irá aparecer também, que ele claramente aponta para Cristo, embora não o conhecesse. É bem curioso esse fato. Pode passar, por favor. Como eu comentei, hoje eu vou falar sobre depressão, mas de uma forma mais ampla, tendo depressão como males do pensamento, males que podem nos atingir, buscar as causas desses males, como os nossos pensamentos, por vezes, conseguem até afetar a nossa saúde física. Está tudo aqui naquilo que a Bíblia, por vezes, chama de coração, na parte interna do homem, são os nossos pensamentos. E a partir disso, encarando a depressão como males do pensamento, eu gostaria de conversar com vocês. Pode passar. Essa é uma passagem muito conhecida de todos nós, os que já conhecem o Evangelho de Cristo, os que já aceitaram, os que em algum grau já ouviram falar de Cristo. Ela traz algo muito simples, mas que para mim é extremamente... Alguém poderia pegar uma água? Não sei, que eu estou garganta um pouco seca, algum irmão se puder pegar uma água. Mas que traz uma verdade, ou algumas verdades muito importantes. Vamos analisar esse trecho. Jesus no Evangelho de João,
Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, ou bom ânimo, né, em algumas traduções. Eu venci o mundo. A primeira constatação de Jesus aqui é que no mundo teremos aflições. Ele não está vendendo um pacote de não aflições, ele não está mentindo para ninguém, dizendo, olha, vocês vão viver aí sem aflições alguma. Não, vocês terão aflições. E o que é que ele dá como remédio a isso? Mas tem um bom ânimo. E qual o motivo para o bom ânimo? Eu venci o mundo. Aqui, costumeiramente, nós temos a ideia de que o fato de Jesus dizer que venceu o mundo, como a gente comenta bastante, trata apenas do sacrifício na cruz. Ele venceu o mundo na cruz. Mas aqui é um pouco mais profundo. Peço que a gente faça esse movimento. O que venceu o mundo, e ele apresenta aqui, é o modelo dele. O modelo de Cristo venceu o mundo. A nossa possibilidade de vencer o mundo está no modelo de Cristo. E é isso que ele apresenta nesse trecho aqui. Eu venci o mundo, tenham ânimo. Eu apresentei a vocês, porque Jesus passou a vida inteira nos dando o exemplo. Eu apresentei a vocês o modelo para vencer o mundo, embora tenhamos aflições, natural que tenhamos. E hoje eu, como estou comentando, abordarei o modelo de Cristo. Pode passar. Outro trecho muito conhecido das Escrituras, vocês provavelmente conhecem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso aqui é uma passagem muito forte, pelo menos para mim, me toca bastante, porque, mais uma vez, Jesus, de forma muito didática, de forma muito amorosa, oferece a nós um caminho que nos dá descanso para as nossas almas, descanso para o nosso interior, descanso para os nossos pensamentos. Há um descanso disponível para nós, e Cristo nos apresenta de forma muito... Eu creio que Cristo era um professor, era um ótimo professor, sobretudo com a definição de que o professor é aquele que ama o aluno. Então Cristo, creio eu, um grande exemplo disso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aqui, irmãos, Jesus, como sempre ensina encaminhando, Ele nos dá o caminho, Ele nos dá o caminho para descanso das nossas almas. Qual é? Aprender dele mansidão e humildade. Mas é uma saída que parece simplista, mais uma vez. Mas humildade e mansidão são as virtudes esquecidas. São virtudes que nós abandonamos de ter como algo a ser buscado. Quantos de nós, e aí uma conversa entre nós, entendemos humildade e mansidão como algo a ser buscado? Algo que realmente precisa ser alcançado por nós. Cristo, quando fala, tomai o meu jugo. Tem como voltar ali só para ler junto com duas antes? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está nos dando um modelo de caminhar. O jugo, aqui vocês bem conhecem, é aquela peça que a gente coloca... Oi, irmão, muito obrigado. É aquela peça que a gente se colocava, né, em dois animais, para que eles fizessem o trabalho conjuntamente. Vem caminhar comigo, vem caminhar comigo, porque o meu fardo é leve, vem caminhar comigo. E para caminhar com Cristo, para adotar o modelo de Cristo, nós precisamos aprender isso. Pode passar. Mansidão e humildade. Aqui eu trouxe 2 versículos para a gente poder acompanhar sobre humildade e mansidão, que fazem muito parte do modo de vida de Cristo. Um modo de vida que nós devemos adotar. Humildade.
quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o escravo. São palavras do próprio Cristo. Há uma forma da gente viver mais tranquila, onde a gente encontra descanso para as nossas almas, onde os nossos pensamentos não nos atropelam, no modelo de Cristo. O que ele nos apresenta ali enquanto humildade, embora para algumas pessoas possa ser um limitante, eu já me dei conta de que é uma leitura que se faz também. Não, Deus está nos limitando, Deus está nos colocando barreiras. Não, Deus está dando um ótimo caminho. Cristo está nos apresentando a melhor forma de vida. A melhor forma de vida tem a humildade como uma das pernas para caminhar. O caminho de Cristo, eu até estava fazendo essa alegoria, tem duas pernas, humildade e mansidão. A partir delas a gente consegue caminhar. É esse o exemplo que ele nos dá. Muitas vezes nós sofremos e somos incomodados com pensamentos que podemos vencê-los a partir de uma postura de humildade. Quando nos colocamos humilde, quando tiramos o peso, o fardo, fala assim, não, eu não estou nessa disputa. Não aceitei a Cristo como Senhor e Salvador e como modelo de vida para continuar nessa disputa que me afeta, que me incomoda, que me traz peso. Não, eu sou uma pessoa que busca a humildade. Eu sou uma pessoa que tem a humildade como algo caro. Jesus, um grande conhecedor dos seres humanos, um grande conhecedor, esteve aqui entre nós, e foi um de nós, nos traz a humildade como algo muito importante. Mas infelizmente, por vezes, nós não damos tanta importância à humildade e não buscamos isso no nosso dia a dia. Nos fere pensar em sermos humildes. É estranho, né? Preferimos ficar com o nosso orgulho e até adoecermos com ele do que nos tornarmos humildes, como Cristo nos ensinou. Mas vamos lá para a mansidão. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Mais uma vez, parece que Jesus está nos orientando a fazer algo que é simplesmente duro, é simplesmente difícil. Mas eu garanto a vocês que Cristo não faz isso simplesmente de forma deliberada assim. Eu até coloquei aqui, Jesus não orienta a gente para esse caminho de se tornar o menor, para que a gente se torture com isso. Não é a vontade de Cristo que a gente sofra por buscar ser o menor, por buscar servir as pessoas, por buscar ser manso. Não é esse o intuito de Cristo. Esse é que é o caminho da boa vida. Você que está buscando descanso para a sua vida, você que é atormentado por males do seu próprio pensamento, há um caminho, o nome dele é Jesus Cristo. Há um modelo de vida, esse modelo é o modelo de vida de Jesus. Não é sobre ser fácil, é sobre ser o melhor caminho para você viver. Quando você abraça tanto a humildade quanto a mansidão, você consegue avançar para um terceiro passo que é muito importante e muda as nossas vidas, que é o passo do perdão. O perdão é algo muito difícil para muitas pessoas, mas que Cristo orienta como também uma prática muito comum. Só que é difícil você perdoar as pessoas sem buscar desenvolver, sem buscar o aprender de mim, né, como Cristo coloca, a humildade e a mansidão. Eu estava vendo uma pesquisa que fala sobre os benefícios do perdão. O perdão foi estudado, pessoas que estavam sem perdoar e depois de perdoadas. Eu achei isso extremamente curioso. Saiu em 2019, foi apresentado no Congresso Brasileiro de Cardiologia, porque realmente afeta o coração o não perdoar. E Cristo, que conhece tanto o coração de carne quanto o coração espiritual, nosso interior, conhece as nossas necessidades de perdão. Por isso que quando ele manda você perdoar 70 vezes 7, perdoe quantas vezes for necessário,
é para que você viva melhor. Eu tenho a impressão que é sempre nos ensinado como algo difícil, quase que torturante. A vida de Cristo não é uma vida torturante, é a melhor vida. Acontece que por vivemos em uma sociedade que não apresenta os valores de Cristo como os melhores valores a serem seguidos, temos de fato poucos exemplos disso, não aceitamos essa verdade de modo muito prático. Não digo eu que já tenha, não, estou caminhando para isso todo dia, ao decidir-me por Cristo todas as manhãs. O que farei hoje? Buscarei ser mais parecido com Cristo. Buscarei ser mais parecido com Cristo. E os frutos que vão sendo gerados em nós de saúde física, mental, espiritual, são aquilo que nós devemos experimentar por adotarmos o modelo de Cristo. O modelo de Cristo é bom. Eu sei que estou sendo repetitivo nisso, é apresentado de forma dura, sacrificial. Nossa, fulano busca se parecer com Cristo, coitado. Fulano está mais feliz que muita gente. Fulano tem uma alegria no coração por caminhar o caminho de Cristo, que só sabe quem experimenta, né? Eu lembro quando eu era criança, aquele corinho, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E é exatamente engraçado. Ouvi quando criança, aprendi agora com 30 anos o que significava. Demorei a entender esse sentimento precioso que habita o coração daqueles que optam por Cristo. Faça a experiência no seu dia a dia. Coloque-se mais humilde no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua casa, e sinta a resposta dentro de você. Coloque-se numa postura. O que Cristo faria? Quase sempre é falar assim, não, é isso aí mesmo. Não, vamos. Cristo que tinha todo o poder se entregou. Cristo que se entregou. E nós buscamos reter e viver com isso. Vamos passar para o próximo. Aqui eu trouxe uma passagem de Sêneca, como eu disse, um pensador romano, e ele está falando sobre um personagem chamado Catão. Eu fui buscar, esse homem nasceu e morreu antes de Cristo, e tem algo muito interessante aqui, como em outras passagens desse livro, A Firmeza do Homem Sábio, um livro, já recomendo a vocês, vou recomendar no final, leiam A Firmeza do Homem Sábio de Sêneca, um livro muito interessante. Mas essa passagem me lembrou muito Jesus, e como outros também, porque para mim, quanto mais eu caminho na direção de Cristo, mais eu olho para a filosofia buscando ou o Evangelho, ou o que Cristo concorda, ou como isso ainda não, ou como isso parece apontar ao caminho de Cristo, a direção dele. E o que é que Sêneca fala? Ele dá o exemplo de Catão. Que faria o sábio se for atingido? Aqui é curioso que o livro é todo feito em forma de diálogo. Ele vai como se dialogando com alguém. Acho que é até uma forma interessante de explicar as coisas em um livro. Que faria o sábio se for atingido por uma bofetada? Que faz Catão quando golpeado no rosto? Não se enraiveceu, não revidou a injúria, nem sequer a perdoou, mas simplesmente ignorou o fato. Maior grandeza foi ignorar a ocorrência do que perdoar. É um passo largo, né? Dá um salto até sobre o perdão e ignora aquilo que aconteceu. Essa aqui é a exaltação do homem sábio em relação a Sêneca. E me lembrou Cristo. Cristo não, sim, Cristo perdoou. Cristo sempre perdoou, sempre vai perdoar. Mas nesse versículo aqui, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso aqui é interessante, porque nesse momento, Cristo estava sendo crucificado. Era o momento de crucificação. Aqui é o Evangelho de Lucas. Foi o momento de crucificação de Jesus. E aí, quando ele olha para quem está fazendo aquilo com ele parece fazer aquele salto para além de perdoar. Ele salta e já fala direto com Deus: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Não digo que Jesus não tenha os perdoado, mas ele dá um salto por cima disso e já vai se preocupar com quem o está ferindo. Esse é o ideal visto pelos estoicos do homem sábio. O homem sábio está para além disso. Compreende as injúrias, compreende, mas entende a importância de estar para além disso. Pode passar. Aqui, continuando com Sêneca, um trecho aqui do livro, ele, em conversa com a outra pessoa, ele fala: desista então de dizer, não recebe o sábio ofensa se o açoitam? Olha que curioso, hein? Se lhe arrancam o olho, não fica ele ultrajado quando acusado no fórum pela gritaria maldosa dos libertinos? Quando num banquete na corte for posto no fundo da mesa e comer entre escravos e carregados dos serviços mais ignóbios, dos serviços mais vis nesse sentido, quando é obrigado a suportar alguma outra afronta, dentre aquelas que apenas imaginadas já ferem o pudor de qualquer indivíduo honesto, aqui, pode voltar ainda, aqui tem uma coisa muito interessante que Sêneca traz. Ele apresenta situações muito difíceis, muito desonrosas, que o sábio pode ser exposto. E aí ele dá até a possibilidade da pessoa perguntar: você acha que ele não se injuria, que ele não sofre injúria? Sim, ele está passando por tudo isso. Aqui são coisas muito difíceis, né? Não reconhece a ofensa se o açoitam. Obviamente, Jesus reconheceu a ofensa quando foi açoitado, quando bateram nele. Sim, isso está acontecendo. Mas o sábio está para além disso. Ele deu um salto para olhar por cima dessas coisas. Jesus nos orienta a agir dessa forma. Embora tudo isso acontecesse com Jesus, está Jesus orando, está Jesus perdoando ainda na cruz. Olha, ainda hoje no paraíso comigo estarás. É inacreditável, mas é possível. Jesus fez isso sendo um homem. Jesus cultivou mansidão e humildade e nos orientou a cultivar mansidão e humildade. Eu não consigo crer que Jesus nos mostraria um exemplo que não pudéssemos viver. Eu não consigo crer que ele faria só, não, eu vou mostrar só como exemplo. Não, o convite é aprender de mim. O convite é, bota o meu jugo aqui, vamos juntos. O convite é diferente. Por vezes temos o hábito de afastar. Não, esse é Jesus. Nós somos aqui meros que não precisamos buscar tê-lo como exemplo. Pode passar aqui. E aí qual que é a resposta do Sêneca? Por mais que as coisas como essas cresçam em número, tamanho, sempre serão da mesma espécie. Se não o afetam coisas pequenas, então muito menos coisas grandes logram melindrá-lo, se não o atinge o que é miúdo, também não o que for múltiplo. Ou seja, o sábio cultiva tanto no dia a dia dele a mansidão, a humildade, uma postura diferente diante das adversidades, que quando as coisas mais difíceis acontecem com ele, ele tem a mesma reação. Pode olhar, Cristo parece até mais manso nos momentos mais difíceis. Quando ele está apanhando, quando ele está sendo julgado injustamente, ele está mais manso. No momento em que vieram buscá-lo no jardim, ele chega a chamar Judas de amigo. Quando o cercam, ele simplesmente se entrega. Que exemplo de mansidão no momento mais difícil. Jesus sabia que ia morrer, sabia que ia passar horas ali sendo acusado, ele se torna mais manso ainda, o coração mais leve. E é um exemplo extremo. As nossas vidas, irmãos, muitas vezes não tem grandes males, como os relatados aqui por Sêneca e em relação de Cristo, muito menos. Mas nós nos apegamos a coisas muito pequenas, por orgulho e falta de mansidão, e sofremos bastante.
Sofremos por anos por algo que foi dito com apenas o intuito de nos ofender. Nos ofendemos com aquilo e arrastamos pela nossa vida um sofrimento que não era necessário, que não faz sentido, que o que a pessoa disse não condiz com a sua realidade. Eu comento, tem as duas coisas a fazer quando alguém te faz uma ofensa, né? Ou fala alguma coisa em relação a você. Se é verdade, não tem o que fazer. É simplesmente uma constatação no mundo. Se não é verdade, não tem também o que fazer. Aquilo não faz sentido no mundo. Eu não devo abraçar aquilo. Eu devo, com mansidão e humildade, perdoar e orar por ele. Parece utópico isso, mas é o caminho de Cristo. Esse é o caminho de Cristo. Esse é o caminho que ele ensinou. Esse é o caminho que nos faz bem. O arquiteto da vida nos ensinou esse caminho. O caminho que faz bem, o caminho que nos vai dar a vida abundante, o caminho de tranquilidade. Pensa num coração tranquilo. A pesquisa foi curiosa. Até a qualidade do sono muda quando alguém perdoa. Você dorme melhor, você pensa melhor. Foi constatado uma maior dificuldade de perdoar em pessoas que têm um infarto agudo do miocárdio. Porque aquilo fica remoendo. A palavra recordar, ela é interessante, porque é passar novamente pelo coração. E toda vez que aquele momento passa de novo pelo nosso coração, a gente sofre de novo, a gente vive, e isso vai atormentando os nossos pensamentos, vai nos criando uma vida difícil. E Cristo, para nos libertar disso, nos orienta. O perdão, a mansidão, a humildade. É um caminho diferente, embora pareça estreito. É curioso essa ideia do caminho estreito. Sabe por que o caminho estreito é melhor? Porque a gente é menor no caminho estreito. Cabe menos coisa. O caminho estreito é melhor do que o caminho largo, embora não pareça, quando ele é comentado. Bom é o caminho estreito, porque nele a gente é menor. E não fica se debatendo, querendo ser importante, isso e aquilo, se colocando melhor que as outras pessoas. Isso só causa sofrimento. E isso Jesus não está apresentando para a gente. Por isso que ele oferece outro caminho, e com a vida dele, todos os dias. O que tem é exemplo de Jesus humilde, manso, humilde, manso. Não, tudo bem, humilde, manso, humilde, manso. Está disponível para nós, se aceitarmos o modelo de Cristo em nossas vidas. Aqui, ó, só voltar aqui. De acordo com a vossa imbecilidade, ele até ofende aqui a pessoa, é que estáis a mensurar a grandeza de alma, porque o interlocutor com quem ele conversa não acredita que alguém possa ser assim, que alguém possa ter esse tipo de atitude em relação ao mundo. É impossível. Como é que você vai injuriar um homem? Como é que você vai incomodá-lo? Como é que você vai até mesmo feri-lo e ele não vai revidar? Como é que ele vai ter uma postura diferente? Isso não existe. Há uma força contrária ao argumento de Sêneca que, não, isso daí não é possível. E aí Sêneca explica por que o interlocutor dele ali, pessoa na verdade com quem ele conversa, diz que isso não é possível. A explicação é a seguinte: de acordo com a vossa imbecilidade e tal, estáis a mensurar a grandeza de alma e, tendo por base o pouco que podeis tolerar, acrescentais um pouco mais como medida de capacidade da paciência do sábio. Ou seja, por vezes a gente não acredita que é possível ser assim, porque a gente compara com o dia a dia comum e até mesmo o nosso atual estado. Assim, não, isso daí não dá para suportar. Isso aí não tem ninguém que suporte. Cristo suportou. Paulo também vem como exemplo. Os imitadores de Cristo são muito parecidos, eles parecem muito com Cristo. E por vezes a gente não acredita que é possível isso, porque a gente nos coloca como medida, e aí coloca um pouquinho a mais no copo, assim, um pouquinho a mais do que um sábio poderia suportar. Mas diferente de Sêneca, temos o exemplo de Cristo. É possível muito mais. A palavra nos traz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde.
toda vez que você se colocar como humilde, como manso, eu garanto a você, a paz reinará no seu coração. Pois ali você estará sendo Cristo. Sob o aspecto de estar imitando, de estar buscando ser Cristo nos espaços que você frequenta. Porque para além de aceitá-lo como Senhor e Salvador, é preciso aceitá-lo como modelo de vida. É o melhor modelo de vida possível. Eu chego a dizer que o modelo de Cristo você vê, eu acho que eu estava mais nervoso no começo, pedi água e demorei 20 minutos para beber. Você vê como as coisas são. Mas vamos lá. Na verdade, a ele, a virtude, aqui ele está falando do sábio, né? Vamos lá. A virtude situa-se em outro nível do universo. Sêneca parece que estava tendo a revelação de Cristo aqui. De modo que nada tem ele de comum em parceria com os normais mortais como vós. É verdade. O novo homem, o homem que nasce com Cristo é diferente. Ele é realmente diferente. Como Cristo foi diferente entre nós. Como Cristo é diferente. Quem abraça a verdade de Cristo para si, quem abraça o modelo de Cristo para si, fica diferente. Você fala, não pare, não, fulano acho que não entendeu que acabaram de ofendê-lo. Não, fulano não revidou, mas olha o que a pessoa disse dele aqui, ele falou que ia orar em casa. Não, isso não pode acontecer. Isso é inimaginável, isso está para além, está para além da vida comum. O novo homem, ele é semelhante a Cristo, ele busca ser semelhante a Cristo. E por isso, há uma diferenciação no comportamento em relação aos outros homens da terra. Pode passar. Outra frase interessante de Sêneca. Aliás, não consiste a liberdade em nada sofrer. Não é sobre isso. Tem-se essa impressão também. Eu sou livre se eu não sofro nada e eu faço tudo o que eu quero. Não, isso não é liberdade. A liberdade consiste em saber sobrepor o espírito acima das injúrias. Exatamente como Cristo fazia. Embora tudo acontecesse, Cristo estava acima disso. O nosso caminho é para estarmos acima disso. Nos colocarmos como Cristo para experimentarmos essa liberdade. E por isso, mais uma vez, Ele nos ensina a sermos mansos e humildes e a perdoarmos. Porque a partir disso, da mansidão e da humildade, nós vamos conseguir estarmos acima das injúrias. A pessoa ofende, Deus te abençoe, que é exatamente o que Jesus manda fazer. Abençoe os que te amaldiçoarem. Você começa a se afastar. Mas vai ficar estranho se comportar dessa forma. Você nasceu de novo, você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo, natural que seja diferente. Você adota o modelo de Cristo, que é contrário ao que se tem como modelo na sociedade. Sim, não deveria haver espanto. Quando adotamos o modelo de Cristo, conseguimos ter essa força, essa capacidade. O Espírito Santo trabalha em nós, gerando os frutos para que possamos viver acima. Embora tudo aconteça, a vida não seja um mar de rosas, as pessoas queiram nos machucar, nos ferir, nós fomos chamados para sermos diferentes, porque Cristo é uma sabedoria infinita, forma uma sociedade diferente, a partir dele como exemplo, colocando as pessoas para se tornarem melhores. Porque imaginemos, se todo mundo que fizer uma coisa revidar do outro. Não, se a gente imaginar um mundo onde todo mundo é reativo, onde todo mundo vai para cima, onde eu resolvo na hora que eu quero, onde eu estou aqui eu vou fazer, nós vamos chegar no mundo que temos hoje. Exatamente o mundo que temos hoje, onde qualquer coisa que me disserem, eu tenho que responder na hora mesmo, para já resolver, porque eu não posso ficar por baixo. Tem muito isso, né? Eu não posso ficar por baixo. Jesus parece que ficou por baixo de todos, né? Jesus se colocou numa condição muito, muito abaixo, assim, sendo ele quem era. Pode passar aqui.
eu quis trazer também essa passagem de João. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada do que está neste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, e aí ele explica, né, a que se refere esse nada. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter aquilo que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Quanto perdemos de qualidade de vida, quanto perdemos de poder nos caminharmos como Cristo, por às vezes não atentarmos com passagens como essa. Caímos nas armadilhas dos desejos da natureza humana. Caímos nas armadilhas da vontade de ter aquilo que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Caímos no sistema deste século. E quando nós caímos no sistema deste século, começamos a sofrer vários males do pensamento, males da alma. Vivemos uma vida atormentada mais do que deveríamos, de acordo com as nossas condições materiais. Vivemos uma eterna angústia, uma eterna insatisfação. Embora conheçamos a Cristo, sofremos algo que não precisávamos mais viver, ou mais sofrer, ou poderíamos diminuir muito. Porque, por vezes, não é o que aconteceu com nós, é algo que fulano disse, uma seta, fulano que também é um pouco amargurado, outra pessoa que não estava muito bem naquele dia. A gente vai, não, mas eu tenho que ser importante, não, mas isso aqui é o que tem que ser para mim. E nos esquecemos de o modelo de Cristo é o que tem que ser para nós. Está em Cristo o que nós devemos buscar, o que nós devemos seguir, não está em outro lugar. E eu trouxe João também, porque há algo muito interessante na história de João, um apóstolo amado, é que no final da vida dele, traz o histórico, né, a tradição histórica, que no final da vida de João, quando foram buscá-lo, porque ele não morreu em Pátimos, ele foi transportado a Éfeso e lá descansou no Senhor. Quando ele foi retirado da ilha de Pátimos, algo que havia ainda sendo dito por João, porque ele era muito, muito velho, eu li isso no comentário bíblico, ele estava muito, muito, muito velho, e ele ficava repetindo: filhinhos, amai uns aos outros, filhinhos, amai uns aos outros. E ele basicamente só dizia essa frase no final da vida. E aí, de tanto ele dizer, de tanto ele ficar repetindo essa, filhinhos, amai uns aos outros, por respeito, perguntaram assim: mestre, por que ficas repetindo essa frase? E ele muito sabiamente disse: porque se vocês fizerem isso, já fizeram todo o suficiente. João tinha entendido de forma muito profunda o modelo de Cristo, um modelo que é unido no elo de amor. João havia compreendido isso, e a vida dele havia sido uma vida de imitação a Cristo, uma vida coerente com o amor de Cristo, onde ele, aqui de forma muito sábia, essa primeira carta universal de João é muito interessante, nos levando a entender o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, tudo isso vai ficar aqui. Pode passar. E aqui eu caminho para o final, a gente já está indo para a parte final da aula. Eu trago novamente essa passagem aqui, a passagem de Mateus 7, 13 e 14. Diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não consigo acreditar que Jesus chamaria pessoas que estão cansadas e oprimidas para viver uma vida mais dura, uma vida mais difícil, uma vida onde elas não encontrassem descanso. Não é isso que Jesus faz. Embora
costumeiramente nos seja apresentado, que seja uma vida dura e difícil, e a que você não deve optar a vida de Cristo, o caminho, o jugo de Cristo, o aprender de Cristo, não acreditem nisso. Não acreditem nisso. Cristo nos chama para aprender com Ele, para vir caminhar com Ele, uma vida muito melhor, uma vida infinitamente melhor, uma vida guiada por mansidão e humildade, uma vida de fé, uma vida de coração leve, uma vida onde não somos atormentados por, que eu chamo aqui de males do pensamento, não a depressão como uma doença, aqui os males do pensamento, aquilo que nos afeta, aquilo que nos paralisa no dia a dia, aquilo que nos incomoda mesmo, que é recorrente, e que só se resolve quando adotamos o modelo de Cristo. Ele nos traz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, o jugo de Jesus, segundo Ele mesmo, é suave, e o fardo dele é leve. O jugo, mais uma vez digo isso, é para quando você vai colocar dois animais para caminharem juntos. Para caminhar com Jesus é melhor. Aprender dele a ser manso e humilde é melhor do que resistir a esse modelo que nos é apresentado de vida. Uma vida reativa, uma vida onde o perdão ele é algo que a gente tem que avaliar, que não depende, isso daí não dá para perdoar. Não, fulano falou isso daí não dá para perdoar. Não, aprendam com Cristo a mansidão e a humildade. Eu costumo dizer isso. A gente tem que olhar para a Bíblia e ficar vendo Jesus nos evangelhos para imitá-lo, para entender como é que Jesus se comportou em cada situação. Olha que interessante como é que Jesus se comportou aqui. Olha como é que ele se comportou dessa forma. A nossa busca constante deve ser essa, não outra. As nossas pernas devem ser mansidão e humildade, não outras. Dessa forma, nós iremos sim conquistar descanso para as nossas almas, para as nossas vidas. Como já disse, eu não consigo imaginar Jesus chamando pessoas que estão cansadas e oprimidas para uma vida que não fosse melhor. Há uma vida muito melhor disponível para nós, infinitamente melhor, e que depende só de nós. Você que está em casa, vocês que estão aqui, o modelo de Cristo é o modelo ideal. Não importa o que outras pessoas digam, tentem apontar, confundir caminhos, tomem o modelo de Cristo. Aceitem Cristo como um caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus sabe todas as implicações filosóficas e existenciais que ele está abordando nessas três palavras aqui. Eu sou o caminho, ou seja, o modo, o meio que nós devemos viver, Jesus. A verdade que nós devemos viver é Jesus. A vida que nós devemos viver é a vida de Cristo. E embora a gente se confunda muito, achando que a vida que devemos viver é a vida de A, é a vida de B, é aquela vida que estão me dizendo que é a melhor, é esse aqui o caminho, os 7 passos para se realizar. Não é sobre isso. Há o caminho, a verdade e a vida, na pessoa de Cristo. Já nos foi revelado, já nos foi apresentado. Nós só precisamos, por mais que não pareça fácil, segui-lo, aceitá-lo, abraçá-lo pelo lado de dentro. Cristo deve se tornar o nosso estilo de vida. Dessa forma, vamos ter mentes muito mais saudáveis, corpos muito mais saudáveis, estaremos espiritualmente muito mais saudáveis. É um conceito de saúde diferente, muito mais elevado. Embora se diga que existem outras formas,
ao abraçarmos o comportamento de Cristo, ao adotarmos aquele caminho, vamos vivenciar uma vida totalmente diferente. Gostaria de encerrar aqui, antes de passar para o nosso pastor Paulo, recomendando para vocês esses 3 livros aqui. O comentário bíblico do Beacon, volume 7, muito, muito interessante. Gostaria de recomendar a vocês também A Firmeza do Homem Sábio, de Sêneca. É um livro bem fininho, você que está em casa busca, tem até na internet. Muito, muito interessante, vai fazer diferença na vida de vocês. E O Desespero Humano, de Soren Kierkegaard. É um livro um pouco mais denso, mas que vai os orientar de forma muito preciosa. Kierkegaard, de forma extremamente geral, ele entende que o desespero humano vem na nossa inadequação, né? Nós, homens finitos, e nós seres finitos e finitos ao mesmo tempo, temos que lidar com liberdade e necessidade. Como resolver essa síntese? Adotando o modelo de Cristo para as nossas vidas, dando um salto de fé em direção a Deus. Mas muito obrigado pela atenção de vocês, foi uma ótima manhã. Muito obrigado, meus irmãos.